entendo que esse censo tem o potencial de realizar uma enorme contribuição para as políticas públicas de controle do comércio ilícito na América do Sul. Eu acho que o que estamos aqui falando de uma região muito problemática do ponto de vista da dinâmica dos ilícitos globais. Eu acho que, né, a América do Sul é a região que produz toda a cocaína que é consumida no mundo. O Paraguai e o Brasil representam também, como ficou demonstrado pelo estudo realizado pelo João Henrique Martins, uma região extremamente vulnerável de uma plataforma de operação de vários tipos de negócios ilícitos. E eu queria falar aqui do ponto de vista de um parceiro dessa iniciativa, que desde o início, como o João Henrique destacou, fomos selecionados ao mesmo tempo para receber financiamento para fazer coisas diferentes e altamente complementares. Então, sempre nos esforçamos para articular nossas iniciativas nesse projeto, assim como já fizemos em vários outros momentos antes na nossa vida profissional. E eu queria, com isso, destacar os 3 principais acertos que eu acho o trabalho traz, né? O primeiro grande acerto, na minha opinião, é a proposta analítica de colocar o foco nos negócios ilícitos, certo? Não nas organizações ou nas estruturas que surgem em torno dos negócios. Os negócios significam oportunidades para grupos que vão aumentando a sua complexidade, a sua capacidade de organização, e exploram esses negócios. E esse me parece um grande acerto. Eu acho que isso está em acordo com a corrente principal da literatura sobre crime organizado, que desloca a análise tradicional, antes centrada na questão da organização, e coloca o foco na atividade ilícita, certo? Então, a gente tem que entender a atividade. Eu acho que os exemplos que o João apresentou na introdução são eloquentes. A gente olha para a atividade, a gente entende, a gente consegue somar, né, os crimes que precisam ser contabilizados naquele processo, a gente consegue entender o impacto na cadeia de outros acontecimentos ilícitos, né? Isso pode parecer trivial, mas não é. Quer dizer, o que se fala sobre crime organizado no Brasil não leva em conta a atividade ilícita. Começa com a organização. Até hoje nós estamos, né, a corrente principal dos estudos, das reflexões nessa área, priorizam a organização, até mesmo no âmbito das organizações de justiça e polícia. Polícia e a justiça gastam tempo demais olhando para as organizações e pensando pouco sobre os negócios a que se dedicam essas organizações. E, muitas vezes, as conexões entre esses negócios são reveladoras. Eu acho que esse acerto, reveladoras do ponto de vista da nossa capacidade de compreender o fenômeno e desenhar políticas públicas, desenhar respostas contra esses, né, para tentar conter essas atividades, né? Então, a relação entre o lado da demanda e da oferta precisam ser entendidas em todo esse processo, não é? Nós temos diferentes consumidores, nós temos diferentes fornecedores, o tipo de organização que surge, se é mais violenta ou menos violenta, se recorre mais à corrupção ou mais à competição com outros agentes no mesmo setor. Todas essas perguntas, elas podem ser entendidas quando fazemos uma análise detida da dinâmica dos negócios. Eu acho isso, assim, um acerto extraordinário, assim, que a escolha tenha sido essa, do ponto de vista analítico,
E isso nos leva a evitar o equívoco, muitas vezes compartilhado, de que o crime organizado é quase que uma instituição política, não é? Que surge no contexto de um debate, não porque a organização X fez isso ou quer aquilo, ou vai para... Enfim, quer dizer, um dos grandes quebra-cabeça que nós temos aqui na área de análise criminal é entender o PCC de São Paulo, por exemplo. Né? O PCC de São Paulo está longe de ser entendido como organização, porque há muito pouco interesse ou muito pouca capacidade de analisar os negócios a que se dedica o PCC. E o PCC está longe de ser uma organização centralizada, está longe de ser uma organização que tem um caixa único, que tem um comando centralizado. Ele é muito mais uma constelação de firmas, pequenas firmas do ilícito, que organizam o varejo da cocaína e outros crimes de natureza, crimes predatórios, né? Roubo de caixa eletrônico, de bancos, diversos outros atividades ilícitas são operadas por firmas que se relacionam a essa grande infraestrutura que, sim, dentro do sistema prisional, tem a sua importância como organização, mas dentro do sistema prisional. E aí é uma série de complexidades, não é o caso aqui a gente entrar nesse debate, mas eu acho que o censo e a parte analítica do censo ajuda a entender como é importante investigar o negócio, a base, né, da atividade, de quais são os interesses econômicos concretos que se apresentam em cada nicho específico de atividade, e a partir daí a gente pode entender muito melhor como surgem organizações e como surgem redes de organizações, né, que é o exemplo que eu acabei de dar. Muito bem. Eu acho que o segundo acerto que eu atribuo ao censo é o foco na ideia de justamente da rede e da cadeia logística. Né? Quer dizer, são duas dimensões importantíssimas nesse processo, porque isso nos permite entender o impacto espacial, o impacto na região que essas atividades têm. Se as firmas elas são fragmentadas, elas são pequenas, as firmas do ilícito elas são fragmentadas, pequenas, vulneráveis, em certo sentido, a organização dessas redes no território torna essa atividade muito ameaçadora para a segurança pública, para o Estado e para a sociedade. Né? E o terceiro acerto, eu diria que é o foco nas políticas públicas e na defesa de ações integradas. Ou seja, o censo, perdão, ele olha para o problema pensando nas políticas públicas que podem ser ou precisam ser geradas, as respostas que precisam ser geradas diante desse problema. Ele já é em si um instrumento também, não só um conjunto de informações, de dados, mas ele também é um instrumento que pode ajudar no desenho de políticas públicas. Em resumo, porque acertou analiticamente ao focar nos negócios ilícitos, aplicou os modelos corretos de formação de rede e de impacto no espaço e, dessa forma, abre o caminho para a gente pensar as políticas públicas que são necessárias para responder a essas ameaças. Tá? Então, e com base nesses três acertos que eu reconheço no censo, eu atribuo também aqui a possibilidade de a gente ter alguns impactos importantes desse trabalho. Né? O primeiro, e aí eu me beneficio diretamente disso, é na área de formação policial, porque o projeto que eu faço com o apoio da Philip Morris Impact é um projeto de formação. Né? O Instituto de Relações Internacionais da USP organizou o primeiro curso de segurança multidimensional nas fronteiras. Nós tivemos mais de 2.000 alunos no primeiro,
E vamos começar o segundo agora, em junho, né? E já fiz, e o João já aceitou, ele vai lançar também, lá, vai apresentar para os nossos alunos o resultado desse Atlas. E o Atlas, mais do que simplesmente mostrar, eu acho que o Atlas ele irá integrar o processo de formação desses alunos, né? Os alunos precisam se debruçar nos dados, nos modelos analíticos propostos, entender como o caráter inovador que tem o que está ali, e certamente será muito útil para a formação desse público. Outra dimensão importante, eu acho que a pesquisa sobre o tema, a pesquisa acadêmica. Outro convite feito e já aceito. Eu tenho um grupo de pesquisadores, de alunos, na pós-graduação do IRI, que estuda o tema, e eu acho que o trabalho vai ajudar muito a área, né? Porque, obviamente, sem dados não há pesquisa, né? Sem dados não há pesquisa. E, como eu disse, o desafio das políticas públicas, eu acho que o David também enfatizou, isso tem um impacto direto no processo, como as políticas públicas de natureza mais integrada, cooperativa, como essas políticas podem ser formadas a partir do consumo de boa informação, boa análise, e fomenta boas políticas públicas também. Então, concluo dizendo o seguinte, que o projeto eu reputo muito inovador, né, que faz uma aposta metodológica certa e revelou possibilidades concretas para análise criminal. As ações policiais podem aprender, né, assim, se beneficiar muito não só dos dados, como também dos modelos analíticos propostos, né? E se você me permite, João, eu acho que você tem um desafio agora, talvez, de produzir uma nova edição desse material, e eu diria que a parte analítica é tão rica que mereceria uma publicação separada, entende? Acho que você tem que apresentá-la em detalhes, até de forma mais simplificada, para virar mesmo um instrumento de uma ferramenta de análise criminal, né? E aí eu acho que isso é um componente desse censo que você apresentou aqui, né? E outro componente importantíssimo, como eu destaquei, eu acho que é o resultado da aplicação desse modelo analítico e os dados que ele produz, né? Que é possível produzir, a visão nova que se tem do processo, digamos, dos mercados ilícitos na região. E você só confirma com essa publicação e com essa iniciativa a visão que teve já desde o período em que você trabalhou na Fiesp, na organização daqueles anuários dos mercados ilícitos. Foram publicações importantíssimas. Enquanto você lá esteve, a Fiesp produzia esses anuários, infelizmente parou de produzir, né? E que certamente foram informações, dados que ajudaram muito nas 3 dimensões que eu mencionei aqui: na formação, na pesquisa e na aplicação em termos de análise criminal, políticas públicas, ações de controle. Então, acho que o caminho é esse: evidência, dado, informação, pensar modelos analíticos adequados. E só com essas ferramentas é que a gente consegue vencer ameaças dessa magnitude, que é impacto na economia, impacto na saúde das pessoas, né? E isso é um desafio enorme, que a gente precisa muito desse tipo de iniciativa.